Pessoal, todo Brasilzão importa quando é uma eleição. Bom, a última presidencial nós vimos uma diferença de menos de 2 milhões de eleitores, né? Então todo Brasilzão importa. Porém, entretanto, todavia, Minas Gerais tem uma importância muito grande. E é sobre Minas que a gente fala agora com a Isabel Meg. E em instantes a gente chega em pesquisa de intenção de voto, tá? Como é que você acha que está o resultado ali entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio? A gente já vai te contar. Mas vamos aqui pelas andanças mineiras, porque é provável que o PT tenha um candidato para ocupar a cadeira de governador. Ô Isabel Meg, essa andança tá grande, hein? Imagina não ter um candidato em Minas, que é tão importante. Mas agora, por qual motivo esse assunto está desenrolando? Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Isso ajuda a gente a explicar por que desse mapa, desse Brasil gigante, a gente está pincelando Minas Gerais, justamente porque se tornou um problemão, tanto para a direita quanto para a esquerda. As duas alas dessa polarização política brasileira tentam se resolver e estão com um tempo bastante apertado para tocar essas discussões. Vamos falar da esquerda, a gente tem falado bastante sobre a direita, mas a movimentação maior de definições, pelo menos de nãos, veio da esquerda nesta semana. Agora o não é praticamente dado do senador Rodrigo Pacheco, ele que se filiou recentemente ao PSB e seria o candidato ideal para o presidente Lula ter nesse projeto de ter um palanque também dele próprio no estado da importância e relevância de Minas Gerais, para além dos planos de ser competitivo com essa candidatura e vencer o governo de Minas Gerais. E aí, a esquerda tem que se movimentar de alguma maneira, Elisa, e por enquanto, ainda muito no campo da articulação, mas nesse prazo apertado. Já já a gente fala mais do Pacheco, mas olhando sobre o que eles têm na mesa de possibilidades de plano B, C, D. O PT de Minas Gerais, segundo a apuração minha e da Duda Cambraia, ele tem olhado muito para os próprios quadros. Então, qual que é a ideia? É fazer uma avaliação interna de qual petista poderia ter o nome mais competitivo para vir disputar uma vaga ao governo de Minas Gerais. Falam muito da ex-prefeita de Contagem, a Marília Campos, porque ela foi uma prefeita bem avaliada, ela é um nome bem colocado também na disputa ao Senado, querendo ou não, já está bem encaminhado que vai ser candidata ao Senado, nem gostaria muito, segundo alguns petistas que a gente estava ouvindo, participar dessa disputa ao governo, mas como eles estão com uma situação um pouco crítica e precisam achar alguém, o nome dela é considerado também. Aí tem Reginaldo Lopes, tem Macaé Evaristo, que recentemente deixou o Ministério de Direitos Humanos. Reginaldo Lopes é um dos autores da proposta do fim da jornada 6x1. Então, são alguns quadros do PT que são analisados e aí eles pretendem entender qual seria mais competitivo. Um terceiro plano seria mandar aquele oi sumido para o PDT. E aí entra a figura do Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, que é uma figura meio brigada com o presidente Lula. Aliados dele falam que essa aliança eventual com o PT dependeria de um gesto pessoal do presidente Lula ao Calil. Então esse já seria o plano C. E tem ainda a possibilidade de um plano D, que é manter a aliança com o PSB em Minas Gerais. Vamos lembrar que o Pacheco foi para o PSB com esse intuito, mas tentar olhar para outros quadros do partido. Tem quadros? Tem. A gente tem, por exemplo, Josué Alencar, que é um nome que volta e meia a gente lembra nas eleições, porque é filho do ex-vice-presidente dos governos Lula 1 e 2, José Alencar, poderia ser uma opção. E você tem Jarba Soares, que é um ex-procurador, recentemente saído do Ministério Público e que é uma figura muito próxima também de Rodrigo Pacheco. Então, são alguns planos nessa mesa, Elisa, e que mostram que o cenário está muito indefinido ainda, apesar desse cronograma apertado. Bel, você citou uma palavra aí, Pacheco, um sobrenome, né? Vamos entrar nessa andança aqui, por quê? Rodrigo Pacheco, voltando umas casinhas, quando Jorge Messias foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, na verdade, verdadeira, no fundo, o Senado
E aí o Senado entende-se Davi Alcolumbre queria Rodrigo Pacheco para ocupar essa vaga. E Pacheco com vontade mais de ocupar essa vaga do que exatamente ir para a disputa em Minas, o que se dizia à época que ele não estava querendo mesmo. Mas não foi indicado, nem o indicado foi aprovado. Como é que fica a vida de Rodrigo Pacheco dentro de Minas Gerais? Existe de fato a possibilidade dele entrar real oficial na disputa? Hoje essa possibilidade é muito pequena, Elisa, porque o não já foi dado, por exemplo, ao presidente do PT, o Edinho Silva, mas o que se fala muito é que esse não derradeiro ele tem que ser dado ao próprio presidente Lula. É claro que tem uma espécie de, eu gosto de usar essa expressão porque ela casa bem, uma espécie de canto da sereia que o Lula consegue fazer com alguns membros da política, né? Quando o Lula pede, é difícil você recusar um pedido dele. É o que muita gente da esquerda fala e que já passou por esse momento canto da sereia, né? Então, com o pedido de Lula, você, por exemplo, desiste de um projeto eleitoral, fica em um ministério, só para dar algum tipo de exemplo. Então, por mais que a sinalização já esteja clara, o presidente Lula tem ciência disso, o que ainda apostam, aquele 1% de chance, é na conversa derradeira com o presidente Lula, que ela tem que acontecer para que esse não seja entendido como definitivo. Então, o não basta para o Edinho Silva ou outros interlocutores do presidente da República, esse não precisa ser dado para o próprio presidente Lula. O que acontece ali no entorno de Pacheco? Por que essa desistência? Porque você não tem muitas condições, na visão do entorno político dele, de competitividade, mas sobretudo depois, caso ele seja eleito, até mesmo de governabilidade. O Pacheco vinha muito reticente mesmo com essa questão da vida pública, ele próprio falou sobre isso lá atrás, quando ele já vinha dando sinais de que não gostaria de disputar as eleições. Aí, ele se filiou ao PSB, então ali foi ele dando uma espécie de chance, um gesto para ele próprio de tentar viabilizar algo, mas as conversas não evoluíram muito. Então, os projetos em torno do nome dele para a política hoje são vistos como muito abortados, Elisa. Tem outros projetos no horizonte e aqui os corredores de Brasília falam bastante sobre um específico? Tem. Passam pelo Supremo Tribunal Federal? Não necessariamente, porque foi uma indicação muito patrocinada pelo parceiro de Senado, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas que acabou recaindo um pouco nesse cobertor todo formado por essa rusga com o Jorge Messias e a derrota que Davi Alcolumbre impôs ao presidente Lula. Então, tem uma visão de que seria possível viabilizar um outro tipo de saída para Pacheco. Não é uma saída necessariamente nova, já há bastante tempo a gente escuta aqui em Brasília uma possibilidade de indicação dele ao Tribunal de Contas da União, mas precisa ter vaga. A próxima vaga que abrir é uma vaga do Senado. Então, se porventura abre essa vaga, ele é um nome considerado para o Tribunal de Contas da União e considerando, Elisa, um cenário em que seria positivo para o próprio Alcolumbre. Os parlamentares têm sempre muito interesse e participação ativa nessa escolha para o Tribunal de Contas da União, porque tem uma relação direta, é o TCU que faz esse acompanhamento, por exemplo, das atividades do Congresso Nacional. Então, tem um interesse direto, é um interesse muito mais da classe política do que da população, por exemplo, sobre o engajamento de quem vai ser o próximo ministro do TCU. Mas para os políticos é uma eleição sempre importantíssima. Então, hoje, é esse o cenário que a gente tem, de pontas muito soltas, mas com Pacheco obedecendo um pouco daquela coerência que ele próprio já vinha demonstrando no início, de que ele estava um pouco mais disposto a sair da política, pode até ficar na vida pública, mas eventualmente nessa configuração de cenários hipotéticos, obviamente, ter um outro tipo de desfecho aqui em Brasília.